Só que agora, o que aconteceu essa semana? A confissão dele já tem inconsistências, porque se o laudo do IML falou que ela morreu com 3 facadas, como que o autor do crime tá falando que deu 2 facadas? Ele conta que ele teve um caso com ela há 1 ano e meio, e a Vitória estaria o chantageando pelo caso que eles tiveram, ameaçando contar pra esposa dele. Ela fez isso no carro, fatalmente ela morreria com esses 2 golpes pra que amarrar. É isso aí, essa é a questão. Não faz sentido ele raspar o cabelo dela depois que ela morrer. Exato. Então, a princípio tinha 7 suspeitos, a polícia foi fechando, a investigação foi afunilando, porque a princípio é aberta diversas linhas de investigação. Foi afunilando, e no final ficou o Michael, o dono do Corolla, o Daniel e o Gustavo Vinícius como principais suspeitos. Só que apenas o Michael teve a prisão aceita pela justiça. Por quê? Porque perguntaram pro Michael, onde você estava na noite dos fatos? Ele fala, eu estava em casa com a minha esposa. A esposa dele é chamada para testemunhar e a esposa dele fala, não, ele não estava comigo em casa porque eu não estava em casa. Eu dormi na casa da minha mãe na noite dos fatos. Aí rodou. Exatamente. Então, assim, ele entrou em contradição. As testemunhas falaram que teve movimentações estranhas na casa dele na noite dos fatos. Uma vizinha percebeu que ele sempre deixava o carro para fora. O carro não estava para fora naquela noite. Ele fala que o carro estava dentro da garagem dele, mas enfim, estava diferente do habitual. E com isso ele teve a prisão. Teve muitos problemas na investigação, né? Do início desse caso, Muitos. Lá que eles quiseram mudar, não sei se mudaram lá o local da que iria investigar. Parece que eles estava sendo investigado pela delegacia de Cajamar e Franco da Rocha e foi levado para Demacro. Mas aí eles pegaram o carro do Michael, eu vou falar desses problemas na investigação, porque começou a vazar muita informação. Eles apreenderam diversos carros, um Toyota Yaris, que também tinha sido visto próximo ali da cena, de onde a Vitória desceu do ônibus. Pegaram o carro do Michael, o Corolla prata, pegaram mais um outro carro, um Corsa branco, para fazer a vistoria. Só que a perícia desses carros não teve isolamento de perícia. Geralmente, para periciar uma cena de um crime, porque o carro poderia ser a cena de um crime, né? Para periciar, a polícia isola toda a área. Nesse caso, eles não isolaram. Eles deixaram os repórteres quase que enfiar a câmera dentro do carro. A perícia tem que ser num ambiente fechado para evitar contaminação, até para evitar informações incorretas como surgiram na mídia, diversas informações que foram sendo negadas, e a gente não sabe de onde partiu. É muito fácil você culpar apenas os jornalistas, porque os jornalistas eles vão pegar, vão colher a informação o máximo possível e vão querer dar exclusiva. O jornalista vai fazer isso, mas eles vão pegar a informação de algum lugar. Quem que estava vazando essas informações? Não sabemos, mas de fato foram vazadas. Dentro do carro do Michael foi feita a perícia e encontraram sangue no porta-malas do carro. Eles fizeram o teste para verificar se é sangue humano, porque pode ser sangue animal, e levaram para fazer análise de DNA para verificar se é da Vitória. Então, esse sangue foi encontrado dentro do porta-malas do carro dele, ele entrou em contradição, foi encontrado também vestígios de sangue no banheiro dele, dentro do box. Tudo foi colhido, foi verificado se era sangue humano, se era sangue de animal, era sangue... E eu até vejo muito a Rosângela Monteiro lá no Beto Ribeiro falando que eles verificam na hora ali da perícia, no momento em que eles estão com o luminol, eles já verificam se é sangue humano ou se é sangue animal. Eles já colocam um reagente ali no sangue, eles conseguem saber na hora. E se for sangue animal, eles nem vão colher, né? Eles verificaram que era sangue humano, colheram tudo, só que esses laudos ainda não saíram desses sangues, porque tem que verificar se é o sangue da Vitória, né? Só que aí, essa semana foi na segunda-feira. Na segunda-feira, Michael começou a sair na grande mídia. Michael assumiu o crime, fez a sua confissão. Isso aconteceu umas 6 horas da tarde ali da segunda-feira. Porém, logo no mesmo dia já negaram a informação. Não, Michael não confessou. Foi maior confusão lá na delegacia onde está ocorrendo essa investigação. Os advogados dele foram até lá, os familiares da Vitória foram até lá, brigaram para entrar. Só que aí foi confirmado que ele não tinha feito essa confissão até o início da noite ali de segunda-feira. Mas aí na madrugada de segunda para terça, foi confirmado que ele confessou o crime.
Ele tinha pedido para a mãe dele ir até a delegacia para conversar com ela. A mãe dele estava extremamente abalada pelo filho dela estar sendo acusado de um crime. Então, assim, entrou em contradição. A casa dele estava extremamente limpa, o que não é comum, né? Assim, não é comum. Tem gente que deixa a casa limpa, claro. Mas assim, extremamente limpa. Então aí já se desconfia. Será que ele limpou essa casa porque ocorreu um crime aqui dentro? Enfim. Mas aí falava de 3 golpes de faca. Um no rosto, um no peito e um no pescoço, que teria feito o corte. Ela estava sem cabelo, ela estava com as mãos amarradas e enroladas em sacos plásticos. Então aí você imagina o quê? Bom, ela foi sequestrada, amarraram as mãos dela, colocaram um saco plástico para que ela não pudesse arranhar a pessoa e não ficar com vestígios embaixo da unha. Então foi um crime todo calculado. Premeditado. E foi falado também que ela tinha passado 2 dias sendo torturada, então fazia 5 dias que ela estava jogada lá, o corpo estava jogado no meio do mato, né? Estava ocultado ali no meio do mato. E que ela possivelmente tinha sido abusada por 2 homens. Então essa era a notícia que circulava em grande massa. Mas com a confissão do Michael, todo esse cenário mudou. Porque ele confessou o seguinte, que de fato ele era um stalker da Vitória, até porque foram encontradas fotos dela no celular dele. Foi usada uma tecnologia, um software de Israel extremamente avançado, chamado Cellebrite, para avaliar, para analisar todos esses celulares. E aí, na sua confissão, ele falou que viu aquele print de tela do viu aquele story que ela tinha publicado no Instagram, que ela estava voltando, e ele teria ido de carro até o ponto de ônibus para buscar a Vitória, para ver ela lá. Porém, chegando lá, ela não estava. Ele então fez o caminho de volta para casa, que seria o mesmo caminho que a Vitória faria a pé para ir para sua casa. Afinal de contas, eles eram vizinhos. E no meio do caminho, ele encontrou a Vitória. Ele conta que ele teve um caso com ela há 1 ano e meio. E ele pediu que ela entrasse no carro. E ela entrou por livre e espontânea vontade, segundo a versão dele. E a Vitória estaria o chantageando pelo caso que eles tiveram, ameaçando contar para a esposa dele. Que eles tiveram esse caso, que eles tiveram algum tipo de romance há 1 ano e meio. E aí, quando ele foi buscar ela, encontrar com ela ali, sem ela saber, né? Foi meio que seguir ela até aquele local e encontrou ela no meio da estrada e pediu que ela subisse. E ele falou pra ela, olha, vamos parar com esse negócio de você ficar ameaçando de contar pra minha esposa, de me chantagear. E aí uma discussão começou a ocorrer. A Vitória teria partido pra cima dele, teria ficado desequilibrada, teria partido pra cima dele. E aí, nesse momento, ele pegou uma faca que estava ali dentro do carro dele, por um acaso, e deu 2 facadas nela. Só que vocês lembram que eu falei que foram 3 facadas? Uma no pescoço, uma no rosto e uma no peito. Ele fala que ele se lembra de ter dado uma facada no pescoço dela e uma no peito. A outra facada ele não se recorda. Então, assim, a confissão dele já tem inconsistências. Porque se o laudo do IML falou que ela morreu com 3 facadas... Como que o autor do crime tá falando que deu 2 facadas? Então, mas olha só, essa parte é interessante. Por exemplo, ela foi encontrada, né? Ela foi encontrada a 5 quilômetros da casa dela, num local de mata. Num local de mata, sem cabelo. Sem roupa. Sem roupa, amarrada. Com as mãos amarradas. E com os golpes de faca. Sim, essa foi a primeira notícia que circulou. Aí a gente pensa... Tudo bem, ela tá amarrada, sem cabelo, com golpe de faca. Se o cara fez isso no carro, ele deu esses 2 golpes nela, fatalmente ela morreria com esses 2 golpes. Pra que amarrar? É isso aí, essa é a questão. Essa é a pergunta. Ela estava de fato amarrada? Isso não deveria ser algo tão difícil de você visualizar até no próprio corpo que estava ali, em decomposição. Mas, até agora, ninguém negou nem confirmou se ela estava de fato amarrada e se estava de fato com as mãos embrulhadas. Porque faz sentido você embrulhar a mão de um cadáver? Não, porque as mãos dela teriam sido embrulhadas para ela não avançar sobre o criminoso e não ficar com DNA embaixo das unhas dela. E outra coisa, se a gente for pensar ainda um pouquinho, né, nessa mentalidade, né, do serial killer, do assassino, do psicopata, do vagabundo...
Não faz sentido ele raspar o cabelo dela depois que ela morrer. Exato, exatamente. Também Né? não faz o Porque menor geralmente, sentido. né, o que a gente entende, o que eu entendo bem pouquinho disso, é que o raspar o cabelo é meio que uma punição que a pessoa faz É uma pra tortura. outra, né? Uma Tanto que foi ventilado a participação de crime organizado. Exatamente. Que crime organizado faz isso. É. De raspar o cabelo da mulher, Isso. entendeu? Tanto que foi uma das principais, né? Ah, tem crime organizado envolvido. Exatamente, foi a primeira coisa. Um dos delegados falou: é certeza que o PCC está envolvido nesse caso e etc, etc. Mas aí, agora eles estão falando que, na verdade, não é cabelo raspado. Estão falando que, na verdade, o delegado está falando no caso que, na verdade, o cabelo foi desprendido por causa da decomposição. Então, o cabelo teria soltado do couro cabeludo. Mas assim, gente, pra Muito pouco tempo pra isso acontecer E também. outra coisa, um perito ou um profissional da área, ele consegue analisar isso com uma certa facilidade. Por que até agora eu estava falando de cabelo raspado? E se o cabelo soltou por causa da decomposição, tinha que estar ali. É. Só que foi encontrado perto dela, de acordo com as notícias que tivemos acesso até agora, que eles encontraram cabelo, um pouco de cabelo e roupas enterradas perto dela. Outra coisa da confissão do Michael, ele falou que tirou a vida dela, né? Deu essas 2 estocadas nela com a faca, ela morreu dentro do carro. Então você imagina se dá uma estocada no de uma pessoa É, e sangue esvaindo. Exatamente, uma pessoa que tá nervosa, que tá ali com o coração acelerado, brigando, é sangue pra todo lado, né? Mas ele fala que foi isso, depois ele foi até a casa dele, pegou o corpo, então isso até justificaria porque que o carro não estava na rua, estava na garagem. Ele pegou e colocou o carro dentro da garagem, pegou o corpo e colocou no porta-malas. Depois ele teria tomado banho, isso justificaria porque que foi encontrado sangue dentro do box. Ele teria tomado banho, mas ainda não foi confirmado que o sangue é da Vitória, né? Mas aí justificaria sangue no box. Tomou um banho e depois pegou algumas ferramentas de enxada, não é enxada, desculpa, é pá. Ele pegou pá, que é do padrasto dele, colocou no carro, foi até o local onde a Vitória foi encontrada, cavou uma cova rasa e colocou a Vitória e jogou terra em cima. Porém, até então tinha sido falado que o corpo dela estava exposto, não estava enterrado, nem em cova rasa. Então, assim, tem muita inconsistência nesse depoimento. Muito. E outra coisa, o carro dele foi periciado, foi encontrado sangue no porta-malas. Por que não foi encontrado sangue dentro da cabine? Na parte da frente do carro? Não faz sentido algum.